Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. O casamento, de acordo com Jesus, é uma relação de intimidade, porque ele diz no versos 4 e 5: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus, quando criou homem e mulher e os fez um para o outro, para que tivessem relações íntimas, e essa relação é uma relação emocional, intelectual, moral, espiritual. Portanto, o casamento de fato é uma relação de intimidade. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. É um estado de união mútua, como resultado de terem sido feitos um para o outro. Eles rompem o estado anterior, porque diz aqui: deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. A relação anterior é familiar. O homem está em família com seu pai e sua mãe, ele vai largar aquilo ali e vai entrar agora numa outra relação de união mútua, rompendo o estado anterior e formando uma entidade única, indivisível. Ele diz: os dois serão uma só carne. Isso aqui não é somente união pelo sexo, mas porque carne aqui significa a existência humana. Não são mais dois indivíduos, mas uma biunidade. Então tudo isso está implícito aqui na resposta de Jesus. Ele apela lá para o início. Vocês nunca leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Ele conclui no verso 6: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Algumas aplicações aqui para nós que são extremamente importantes. Quando Jesus for responder a pergunta, pode separar? A primeira resposta dele foi: o que é que a Bíblia diz? Ele não perguntou o que é que o Estado diz, o que é que o psicólogo diz, o que é que o conselheiro diz, o que é que a sogra diz, o que é que a família diz, o que é que a igreja diz. A resposta foi: o que é que a Bíblia diz? Vocês nunca leram o que está escrito? Ou seja, para nós, o que vai orientar esse assunto é o que a Bíblia diz. Não é o que a Constituição diz, mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso. E a Bíblia diz que Deus, quando criou o gênero humano, fez um homem e uma mulher. Não fez um homem e duas mulheres, não fez duas mulheres e um homem, e não fez um homem, e nem fez uma mulher e uma mulher. Fez um homem e uma mulher, já estabelecendo o padrão que o casamento é monogâmico, heterossexual. Os uniu e diz: vocês agora são uma só carne. E Jesus interpreta isso dizendo o seguinte: o casamento é para a vida toda. Aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Ah, pastor, primeira objeção. Eu concordo, mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Quando é Deus que une, tudo bem, pastor, mas quando não é Deus que une? Casei muito moço, foi uma bobagem, eu não tinha discernimento, influência da família, eu queria sair de casa, não aguentava mais viver com os meus pais. Então não foi Deus que uniu. Gente, esse é o argumento mais bobo que eu já ouvi na vida. O que Jesus está dizendo aqui é que a instituição do casamento é de Deus, e quando há casamento, não interessa se o motivo é certo, se o motivo é errado, se você ama, se você não ama, mas uma vez que casou, essa união foi estabelecida por Deus. É a instituição do casamento que está em foco aqui, e não casos particulares. Todo casamento é uma união pretendida por Deus. Todo casamento é uma união determinada por Deus. Então não tem isso de você querer dizer: não, o meu caso é diferente, não foi Deus que uniu. Você pode ter casado errado, feito uma escolha errada, mas casou. Está casado. Não vem com essa de que não foi Deus. Porque não está falando aqui de casos particulares, está falando aqui da instituição geral da raça humana. Casamento foi pretendido por Deus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí os fariseus fazem uma contrapergunta no verso 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?
Tá, Jesus, tudo bem. Se é para ser indissolúvel, se é para... Foi Deus que ajuntou, e o que Deus ajuntou, o homem não separe. Por que lá em Deuteronômio 24, Moisés disse assim: pode dar carta de divórcio para a mulher? E a resposta de Jesus, verso 8: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aqui, Jesus diz que o divórcio entra na história da raça humana como consequência depois da queda, depois do pecado, como espécie de porta de saída ou porta de escape, não é melhor dizer, que Deus permitiu, não de boa vontade, por causa da depravação e a corrupção do nosso coração. O plano original de Deus é que o casamento fosse indissolúvel, até que a morte os separe. Mas por causa da dureza do coração humano, do sofrimento que um cônjuge acarreta a outro, especialmente no caso do adultério, então Deus, na sua misericórdia, Ele permitiu, por causa da dureza do coração do casal, permitiu que fosse o divórcio efetuado em algumas situações. Então o divórcio entra não como parte do plano original de Deus, mas como uma espécie de misericórdia. Eu não quero usar a palavra misericórdia, porque todo mundo vai pensar em se divorciar, mas não tem outra palavra, é essa mesmo. Deus olhou a situação, dois pecadores tendo que viver junto debaixo do mesmo teto, um mente para o outro quando diz que eu serei fiel até a morte, quebra o juramento uma vez, duas, e a pessoa é obrigada a conviver com aquilo. Deus diz: não, eu tenho, por causa do pecado, eu vou ter que dar uma saída aqui. Então o divórcio entra de muito má vontade, como da parte de Deus, como uma saída para essa situação da dureza de coração. Mas eu, porém, vos digo, agora Jesus traz o que a gente chama as condições em que o divórcio pode ser obtido. Eu, porém, vos digo, verso 9: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Você percebe que no final do verso 9, a expressão "e o que casar com a repudiada comete adultério" está entre colchetes, porque alguns manuscritos antigos no grego não têm essa expressão. Mas isso não é problema, porque Jesus disse a mesma frase antes, em Mateus 5,32, e aí nos manuscritos ele não tem nenhum problema. Mateus 5,32 disse Jesus: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então a frase está completinha em 5,32. Provavelmente foi que algum manuscrito, algum escriba pulou essa frase, e aí outros escribas copiaram essa passagem onde faltou essa frase e criou uma tradição textual onde não tem essa parte aí, mas ela está bem estabelecida. Jesus de fato disse isso. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se você largar sua mulher ou seu marido, não tendo sido por causa de relação sexual ilícita, a palavra grega aqui é a palavra porneia, que é uma palavra ampla que significa uma gama de relações sexuais não permitidas por Deus. Vai desde adultério até prostituição. Então, no contexto, a palavra porneia significa adultério, já que ele está falando de casamento. Então, você podia traduzir tranquilamente: não sendo por causa de adultério, quem largar sua mulher e ela não cometeu adultério e casar com outra, comete adultério. O segundo casamento é adultério quando o primeiro não foi dissolvido por causa de adultério. E quem casar com a mulher que foi largada, não tendo sido por causa de adultério, comete adultério também. Puxa vida. Para Deus, casamento é coisa séria. Para Jesus também. E para nós também. É coisa muito séria. Tanto é que os discípulos, no verso 10, deram um salto dessa altura aqui,
disseram os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos na hora disseram: Jesus, se a regra é essa, não convém casar não, porque vai ser difícil você ficar morando debaixo do mesmo teto com a mulher que lhe é fiel, mas não toma banho, é fedida, não sabe cozinhar, é chata, fica fazendo pergunta, resmunga de tudo, é encrenqueira com qualquer coisa. Não aguento, não tem condição, não posso largar essa mulher. Não, se ela não cometer adultério, não. Não convém não, não vou fazer isso não. Jesus, olha a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi a seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. O conceito aqui é o conceito do casamento indissolúvel, que ele acabou de falar. Apenas para aqueles a quem é dado. Em outras palavras, não é todo mundo que está em condição realmente de casar, porque as regras são essas. As regras são essas. Vamos para o segundo caso, 1 Coríntios 7. Isso foi o que Jesus disse. Mas o apóstolo Paulo também tem alguma coisa a respeito disso. 1 Coríntios 7, verso 10. Paulo está tratando do mesmo assunto, a questão de separação. Ora, aos casados, estou lendo 1 Coríntios 7, verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. A que é que Paulo está se referindo? Se referindo ao que nós acabamos de ler, Mateus 19. Não eu ordeno, mas o Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus já havia falado sobre isso, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, está pressupondo aqui que é se separar por qualquer motivo, que não se case. Se separou do marido, não casa de novo. Não teve adultério, não é o caso aqui, né? Ou que se reconcilie com seu marido. Só tem duas opções: ou ficar sem casar, ou se reconciliar com o marido, se o marido não estiver já casado, né, com outro, se for possível, voltar para o marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui Paulo está repetindo o que Jesus Cristo disse em Mateus 19 para o casal cristão, casal temente a Deus, casal que professa a mesma fé no Senhor Jesus. A ordem é: não separa. Se separar, não casa. Ou então volta para se reconciliar. Paulo não está falando nem aqui do divórcio, porque era aquela exceção que foi mencionada lá, ele não cita aqui. Aos mais, verso 12, digo eu, não o Senhor. Quem são esses mais aí então? E por que Paulo está dizendo agora? Quem está dizendo sou eu e não Jesus? Porque quando Jesus disse aquelas palavras em Mateus 19, ele estava falando para os seus discípulos, só tinha cristão ali, seguidor de Cristo. Não tinha o caso que Paulo está tratando agora, de um crente casado com descrente. Será que isso muda alguma coisa? Um crente casado com descrente, será que isso muda alguma coisa? Como Jesus não falou sobre essa situação, Paulo então diz: agora quem vai falar sou eu, não o Senhor, porque o Senhor nunca disse nada sobre isso, mas eu vou dizer. Verso 12: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Incrédulo aqui não é no sentido pejorativo, tá, gente? Ela simplesmente não tem fé em Cristo como Senhor e Salvador. Se algum, podia ser descrente, né? Que fica melhor. Se algum irmão tem mulher descrente e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido descrente e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E Paulo dá as razões aqui. Porque o marido descrente é santificado no convívio da esposa, e a esposa descrente é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que é que Paulo está dizendo?
Você está casado com uma mulher descrente. E essa mulher consente em morar com você. O fato de que você é crente em Jesus, que você professa a fé em Jesus Cristo, que você vai à igreja, que você anda com outros cristãos, que você lê a Bíblia, que você ora e tudo, ela não se incomoda com isso, ela não vê isso como dificuldade e ela quer continuar com você, mesmo que ela mesma não seja crente. Não largue a sua mulher descrente, não largue. Mesma coisa se você, mulher crente, é casada com um homem descrente, da mesma forma. Se ele não tem dificuldade com isso, se ele consente em morar com você, mesmo que ele próprio não seja um crente em Jesus, não se separe dele por conta de religião. Porque alguém pode pensar isso: como é que eu posso servir a Deus se o meu marido é descrente ou a minha esposa é descrente? Não seria melhor acabar o casamento e casar com uma pessoa crente? Não seria melhor, mais harmonioso, criação de filhos e tudo? Não, diz o apóstolo Paulo. Religião não é motivo para acabar casamento. Se você está casado com uma mulher descrente ou um marido descrente, então não deixe por conta disso. Agora, essa passagem, ela não pode ser usada para namoro missionário. Gente dizendo assim: eu vou namorar uma moça descrente porque depois vai ser abençoado. Aqui, ó. Não. Paulo está contemplando uma situação que já existe. Provavelmente, o que é que aconteceu? Já eram casados e um se converteu, o outro não. Em lugar nenhum a Bíblia encoraja que os cristãos casem com quem não seja, porque isso traz uma série de problemas práticos. Ir para a igreja sozinho, criar os filhos sozinho, ter que orar sozinho é tão difícil, é muito ruim. Imagino você não poder orar com sua esposa ou com seu marido, ajoelhar ao lado da cama, chorar diante de Deus, interceder pelos filhos, ter a mesma orientação do certo e do errado para os filhos. Deve ser muito complicado. Então, por vários motivos, a Bíblia diz que não deve casar. Então, Paulo está contemplando casar com descrente, está contemplando essa situação. E o motivo é que o descrente, ele acaba recebendo uma beirinha das bênçãos que Deus dá para nós. Mas, verso 15: se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. É aqui que a nossa igreja baseia a segunda exceção. É quando o descrente resolve abandonar o crente. Vou embora, não quero mais ficar com você. E não tem jeito de segurar, ele simplesmente abandona, vai embora. Então, nesse caso, o crente abandonado ou abandonada pode casar uma segunda vez, porque diz aqui que não está sujeito à servidão. Qual seria a escravidão aqui? Você ficar preso a um descrente que resolveu ir embora. Você não está sujeito, preso a esse laço mais, ele pode ser desfeito, porque Deus nos chamou para a paz. Duas situações somente em que a nossa igreja aceita um novo casamento: é o adultério e o abandono, porque para nós casamento é coisa muito séria, extremamente séria. Pastor, e o marido que bate na mulher, em que caso fica? Para mim está enquadrado aqui em 1 Coríntios 7, e essa não é opinião minha só não, de muitos pastores da nossa igreja. Se há casos sistemáticos de abuso físico, de agressão, então para mim esse é o pior tipo de abandono que existe. Pastor, mas e se ele é crente? Porque tem homem crente que bate na mulher. Tem homem crente que bate na mulher. Está falando aqui de descrente, o caminho certo. E agora se prepare para isso. Chegou a hora que você queria ouvir, não é? O que tem que fazer? Ele tem que ser denunciado. Primeiro na delegacia, Lei Maria da Penha, tem que funcionar mesmo, tá? Tem que ser denunciado. Denunciado na igreja, ele vai ser disciplinado pela igreja e excluído da igreja. E aí então ele é considerado o quê? Um descrente. E aí encaixa em 1 Coríntios 7. Pode mandar embora. Esse é o processo. É assim que funciona no caso de mulher agredida por um membro de igreja. Se for dessa igreja, é assim que funciona. Pode denunciar.
Nós vamos seguir esse caminho aqui. E aí a pessoa está livre para casar outra vez. Para casar outra vez. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por receberem e acompanharem a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nós queremos convidá-lo a inscrever-se aqui, deixar também seu like nesse vídeo, para que você seja então informado sempre que surgir novos vídeos em nosso canal. Nós queremos também pedir que você possa compartilhar essa mensagem, enviando para um amigo, para um irmão. Isso ajuda também para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, conhecer esse canal e ser abençoado também ouvir essas mensagens. Hoje o tema é sobre divórcio e novo casamento, um tema que, sem sombra de dúvida, gera polêmica. Muitas vezes há visões controversas sobre esse tema, e aqui o reverendo Nicodemos traz uma exposição a respeito das passagens bíblicas que falam sobre esse tema. Aquilo que Jesus falou, que inclusive menciona o Antigo Testamento a respeito da carta de divórcio, o motivo pela qual ela foi criada, e também as palavras do apóstolo Paulo. E aqui nós chegamos à conclusão de que o divórcio é o último recurso. Deus, ele de fato não deseja o divórcio, não é algo que foi constituído no desejo de Deus para nós. Ao contrário, ele deseja então que o casamento seja uma união de fato perpétua até o fim, já que quando ele casou o primeiro homem e a primeira mulher, a morte não existia, de fato era um casamento para a eternidade. Mas infelizmente, por causa da dureza do coração do homem, em casos como foi citado de adultério, então é dado a carta de divórcio. E aqui ele fala de uma posição polêmica, que é a questão do segundo casamento. Eu sei que muitos irmãos e muitas denominações cristãs sérias defendem que não há possibilidade de segundo casamento, exceto em caso de morte. Mas nem todas as correntes cristãs entendem dessa forma, né? Então, aqui a visão do reverendo Nicodemos é de que no caso de adultério você está habilitado a casar novamente, e no caso de abandono, quando há um casamento de um crente com um descrente, a parte descrente resolve abandonar, então aquele irmão abandonado pode casar. Isso também vale em caso de mulher ou homem que sofra violência doméstica, principalmente a mulher, né, que é muito vítima dessas situações. Ele agora, essa pessoa então, ela pode se divorciar e pode casar novamente. Eu sei que é um tema delicado, é um tema difícil muitas vezes, mas nós devemos então olhar para a palavra de Deus e buscar luz e conhecimento nela, pedir discernimento a Deus, orar sempre para que o Senhor possa nos guiar com sabedoria em temas tão difíceis como esse.